Nesta etapa, dando continuidade às URLs amigáveis, eu vou abordar uma função muito interessante. Para não confundirmos com o que nós já fizemos, que é uma substituição do que nós fizemos na aula anterior, eu vou eliminar essa coluna. Vou eliminar essa coluna aqui, que não há mais necessidade dela, porque nós iremos fazer isso de uma forma automatizada, tudo que nós fizemos na aula anterior. Então isso é uma alternativa que você tem. Vou eliminar para não confundir. Vou voltar aqui. Então aqui eu vou pôr uma função que vai remover os caracteres. Vou jogar aqui minha colinha aqui no snippet que eu tenho. Então tá aqui, essa função remove os caracteres. O que acontece? É uma função chamada remover acento, que passa dentro da própria função essa variável chamada str. E aqui nós temos duas coisas. Nós temos a frase, que são os acentos que devem ser substituídos, e aqui a mesma frase com os mesmos caracteres abaixo, porém sem acento. Então é uma troca de caracteres aqui, é um array que é utilizado nessa função para trocar os caracteres. Então tudo que nós fizemos na aula anterior, utilizando aquele programa, essa função aqui faz exatamente igual. Foi esse um dos motivos que nós utilizamos o exemplo da aula anterior, para que você entenda plenamente como funciona a troca de caracteres. E aqui ela retorna uma string, que é o retorno da própria função. Aqui nós temos o str, que é a frase total a ser convertida. E aí nós temos quais são os caracteres a serem trocados através de um array. E aqui para o destino aqui dos caracteres. Então, em ordem lógica, aqui de 1 a 1, você vai obter este resultado importante. Por exemplo, como nós chamamos esta função? É bem simples. Nós vamos cortar aqui, ó, o conteúdo barra, e vamos colocar chamar a função aqui direto. Eu vou tirar aqui até aqui pronto, tirar aqui. Bom, seria assim o link, correto? Seria assim o link. Porém, só não posso esquecer de fechar aspas aqui. Pronto. Porém, vamos jogar agora um snippet que eu tenho aqui, que é o PHP, que chama a função. O que esse snippet faz? Eu coloquei esse snippet aqui porque ele é utilizado assim sempre que eu utilizo URLs amigáveis. Eu não fico quebrando a cabeça toda hora, só jogo aqui e adapto de acordo com a minha necessidade. Então é exatamente isso que você vai fazer também, porque é um pouco chato fazer essa conversão aqui. Então, utilizando esse método aqui, essa técnica de criação de snippets que foram abordados em aulas anteriores, como o de Ajax, por exemplo, você pode facilitar em muito o tempo de desenvolvimento de um código. Então, qual que é a URL convertida? A URL convertida vai ser o título. Eu vou jogar o título aqui. Só que ela vai converter aqui. Ó, vê se eu... Você precisa ver se é exatamente isso, né? Que tá aqui. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o título, né? Pode estar com um nome diferente. Mas eu vou pôr aqui, ó. Pronto, joguei aqui. Eu joguei aqui, como é o mesmo nome, não tem diferença nenhuma. Então eu pego aqui, copio e substituo aqui. Como é o mesmo nome, você não vai ver alteração nenhuma. Substituo aqui. Mas o seu record set pode estar com um nome diferente. Como é o snippet, então você tem que sempre adaptar de acordo com a sua necessidade.
Então aqui eu pego o título que está no loop. Observe que a função ela vai estar dentro do loop, ela vai executar essa função cada vez que o parágrafo mudar aqui de conteúdo. Ele vai passar o valor do str, que é a variável, e vai imprimir o retorno da função. Essa função é a função de conversão strtr, que chama função acento, remover acento, passando o parâmetro que foi capturado aqui da frase para dentro da função lá em cima. E depois, novamente, aqui nós tiramos os espaços. Olha só, tem um espaço aqui. Nós tiramos os espaços e substituímos pelo tracinho. Novamente, nós chamamos a função e substituímos pelo tracinho. Agora, continuando, barra id. Aqui ele vai imprimir, né, nesse espaço aqui depois de conteúdo barra, aqui tem uma barra, conteúdo barra, ele vai imprimir o título aqui convertido de acordo com o desejado, e aqui o ID. Você vai jogar o ID, ó, selecionando o ID e jogar o ID aqui, ó. Joga o ID aqui. Com o mesmo nome não haverá substituição, mas no seu record set, no seu site, você deverá fazer isso, colocando aqui um novo eixo aqui do seu record set. Ponto HTML. O ponto HTML é uma alternativa que nós podemos incluir ou não, de acordo com a necessidade, mas eu vou abordar incluindo um ponto HTML aqui por conta própria. Muito bem, feito isso, vamos dar um F12 para testarmos. Vamos ver se há algum erro. Não há nenhum erro. Observe que a URL foi convertida automaticamente. Porém, aqui, claro, nós temos local, não vai aparecer o artigo, né? Mas na próxima aula nós vamos abordar esse assunto aqui. Vai ser abordado ele online. Correto? Mas essa aula foi uma alternativa da aula anterior para convertermos as URLs, os caracteres dela, num formato agradável para o logaritmo do sistema de buscadores. Até a próxima aula.